E nós estamos na unidade 2, aula 2, cálculos com números naturais. Na aula passada a gente viu adição. Agora nós vamos para a subtração. Tio Júnior, o que é subtração? Subtração é o inverso da adição. É aquela continha de menos, como diz na escola, né, no primário, né, no primeiro ano do ensino fundamental. Tia diz, olha, soma ou diminui, mais ou menos, ok? A adição soma, tem um sinalzinho mais, e a subtração menos, o sinalzinho é o tracinho, ok? E ela tem propriedades. Aliás, ela tem os termos, né? Propriedades não, já a gente vai ver as propriedades. Termos. Na adição, a gente chama de parcela, soma ou total. Na subtração, tem um nomezinho diferente, Tio Júnior, olha. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Certo? Pode ser diferença ou pode ser resto também. Tem muitos livros que utilizam a palavra resto. Resto ou diferença. Resultado da operação. Aqui é uma continha de subtração. Olha só, o que é que diz aqui? Acompanhe a seguinte situação. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Essa continha ele está pedindo um cálculo matemático, onde a gente vai utilizar uma conta que vai subtrair, vai diminuir do total. Eu vou tirar do total 162 peças, porque essas peças não podem sair juntas com as que estão ok. Elas estão com defeito, então tem que eliminar essas peças. Como a gente elimina? A gente faz a continha de subtração, a gente vai diminuir do total. A continha é montada da mesma forma que se monta da adição, de trás para frente, começando o primeiro, coloca unidade, dezena, centena, todo mundo embaixo do seu devido lugar. Na subtração, o primeiro termo é o minuendo, o segundo é o subtraindo, é aquele que a gente vai subtrair, vai diminuir, ok? E o restante, a diferença, é o resto, é o que sobra, ok? Então, eu tinha 5, tirei 2, ficou 3. Eu tinha 8, tirou 6, ficou 2. Eu tinha 9, tirou 1, ficou 8. Resultado, 823. Essa mesma continha, isso aqui é um método tradicional. A gente também pode fazer fazendo aquela fatoração, né? Ele está dizendo aqui, ó, nesta primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar uma quantidade a outra. Também pode ser resolvida decompondo. Ele separou aqui as centenas, as dezenas e a unidade. 900 menos 100 ficou 800. 80 menos 60 ficou 20. 5 menos 2 ficou 3. E unindo todos dá o mesmo valor, 823, ok? Olha só. Uma observação muito importante. A gente estudou na aula passada a adição e as suas propriedades, que era a propriedade comutativa, elemento neutro, a propriedade associativa. E a subtração, como ela é o inverso da adição, ela não tem nenhuma dessas propriedades. Lembra disso, galerinha, ela não possui nenhuma dessas propriedades. Tio Júnior vai mostrar o porquê. Por que, Tio Júnior? Por que não tem? Olha só, nessa situação, 5 menos 2 é diferente de menos 2 mais 5. Ou seja, resultado diferente. Eu vou fazer a continha. 5 menos 2 dá 3. E menos 2 mais 5, porque o 5 é positivo. Aqui não aparece aqui o sinalzinho, mas ele é positivo. Vai dar menos 3. 3 e menos 3 não são iguais. Não são iguais. Porque o 3 primeiro é positivo e o menos 3 é negativo. E número negativo não existe nos números naturais. Você vai ver isso lá na frente, lá nos números inteiros. Nos números naturais não existe número negativo. Ok, galera? Não possui propriedade associativa. Da mesma forma, se você trocar o parêntese onde você vai resolver primeiro, vai dar diferença também. Vamos ver, Tio Júnior. Olha só, 3 menos
5 menos 2 é 3, 3 menos 1, e diferente de 5 menos 2 menos 1, então vou fazer primeiro essa continha. 2 menos 1 é 1, então 5 menos 1, obviamente que 5 menos 1 vai dar 4, e 3 menos 1 vai dar 2. 2 e 4 são diferentes, resultados diferentes, então não possui a propriedade associativa. Para que ela tenha a propriedade associativa, mesmo trocando, deveria sair todo mundo com o mesmo resultado. Mesmo trocando, todo mundo com o mesmo resultado. E Tijunho, o elemento neutro. O elemento neutro. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se tem elemento neutro? Não possui elemento neutro. Como assim, Tijunho? Olha só. 2 menos 0 é 2. Positivo. Eu tenho 2 biscoitos. E não tiro nenhum, fica 2. Agora imagina que eu estou devendo R$2. Estou devendo 2. E não tenho nem um tostão, vou continuar devendo 2. Então, os números são iguais, mas a operação é diferente. Aqui é mais e aqui é menos. São resultados com números positivos e negativos. Resultado 2 positivo e 2 negativo. Então, não possui nem a comutativa, nem a associativa e nem o elemento neutro. Ok, galerinha? Somente na adição. E lá na frente a gente vai ver na multiplicação. Por enquanto a gente está só na subtração. Agora vamos para esse passo aqui. No ano de 2018 havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados. Vamos lá, subtração. Primeiro termo, minuendo. Segundo termo, subtraindo. Resultado é a diferença, como eu falei. Ele está só explicando aqui, ó, minuendo, subtraindo, resto a diferença. Diferença, o resto a diferença. Tá certo? E ele também diz o seguinte, na adição chamamos os termos de parcelas. Já na subtração, minuendo, subtraindo. Minuendo é o primeiro, é o grande, é o de cima. Subtraindo é aquele que a gente vai diminuir, que a gente vai tirar do minuendo. Vamos tirar do minuendo e vai ficar o restante, que é o resultado, que é a diferença. Ok? E a subtração tem, olha só, ao fazer uma conta de subtração, respeitamos também a ordem dos números em relação à sua posição. Exemplo, centena, dezena, unidade. O Tijunho está só mostrando aqui. 220 menos 131, certo? 220 menos 131, colocando todo mundo na sua ordem, a ordem das centenas, das dezenas e das unidades, todo mundo na sua ordem, fazendo a continha. Eu tenho 1 menos 0, pode menos 0? Não, a tia ensinou que a gente pega emprestado daqui para ficar 10. Então 10 menos 1 é 9. Se pegou emprestado, vai ficar 1. Então vamos pegar daqui emprestado para cá. Você lembra dessas continhas, né? A tia ensinou assim. E você tem que saber, tem que dominar essas continhas de subtração, tá ok? O que é a relação fundamental da subtração? Olha só. 9 menos 5 igual a 4. A diferença, olha, o 9 é o minuendo, é o primeiro. O 5 é o subtraindo e o 4 é a diferença. E 5 mais 4 igual a 9. Olha, 5 mais 4 igual a 9. Voltando da 9. Em matemática, dizemos que a sentença 9 menos 5 é igual a 4 e 4 mais 5 igual a 9. São equivalentes. 9 menos 5 é igual a 4 e significa que é equivalente a 4 mais 9, porque ele vai dar o mesmo resultado. Veja essa relação fundamental. Veja a relação fundamental da subtração. O minuendo menos subtraindo é igual à diferença e equivale a subtraindo mais a diferença igual ao minuendo. Isso aqui é uma regrazinha que vocês têm que decorar, viu? Tem que fazer, dar uma decoradazinha, porque senão você não consegue resolver algumas questões. Dá para resolver no raciocínio lógico, mas pode a tia perguntar onde é que tem. Por exemplo, se a tia perguntar, minuendo menos subtraindo vai ser igual a quê? Aí você bota a diferença. O subtraindo mais a diferença é igual a quê? Ao minuendo.
Que é exatamente, olha, eu tenho 20 menos 15, aliás, mais 15 dá 35. E eu tenho 35 menos 15 dá 20. Está vendo que é um círculo? Ele é equivalente, ok?